profissionais de áudio, vinhetas, locuções, radiocast, jingles e demais projetos sonoros. O Ecosul foi uma base para a implementação dessas políticas públicas lá em São Francisco. Eu saí em 2011, ainda existia, né, esse processo bem estruturado, é claro, aí se vão quantos anos, né? E como a gente estava falando no início, existe uma modificação da realidade, né? Nós passamos aí por um avanço social, por uma conscientização da população em relação aos animais. Então, há necessidade de uma constante modulação dessas estruturas que foram implementadas. Não sei como é que está hoje, né? Mas, assim, o Ecosul foi... Oi? Há 10 anos atrás, eu digo que você fez um bom trabalho lá, implementou, inclusive, uma unidade móvel, foi um exemplo, né? E o Ecosul me deu esse apoio. E continua apoiando o Ministério Público, né? Principalmente nessa questão de capacitação e educação ambiental. Integra o GEDA hoje, né? Que é o nosso Grupo Especial de Proteção dos Direitos dos Animais do Ministério Público de Santa Catarina. Então, o GEDA é composto por promotores de justiça e também por representantes da sociedade civil e outros órgãos. Então, atualmente, ele conta com 5 promotores. O Instituto Ecosul e o Fórum Animal representando a sociedade civil. E nós também temos a integração da Polícia Militar Ambiental, do IMA, né, nosso órgão estadual de proteção ambiental, e do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ou seja, o Ecosul, ele acompanha e dá esse respaldo, né, esse apoio para o Ministério Público já há bastante tempo. Uau, isso é um exemplo de política pública verdadeira que junta, né, entidades, junta o setor do Ministério Público. E hoje a gente vê uma não integração entre a Secretaria do Meio Ambiente, às vezes a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública. Porque quem vai punir, quem vai resgatar o animal é a segurança de segurança pública e vai levar para o secretário do meio ambiente, na gestão de bem-estar animal. Então eles têm que conversar. E às vezes tem uma zoonose ali envolvida, aí tem o setor da saúde, né? Que hoje a gente pode falar de saúde única, unindo essas 3 secretarias. Não concorda comigo, promotora? Exatamente. Tem que haver essa coesão, né? Então, o Bento tá com tosse, tá? Meu estagiário que tá aqui, então vocês vão ouvir um barulhinho de tosse porque ele tá com tosse, tá, gente? Mas tá tudo bem. Então, assim, porque você veja, a Polícia Civil, ela atua a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? Atua diretamente no combate aos crimes envolvendo animais, especialmente maus tratos. A hora que a polícia vai fazer a sua atuação, por exemplo, autuar alguém em flagrante por crime de maus tratos, a polícia não tem essa atribuição de acolher o animal. A polícia faz a apreensão do animal, mas tem que fazer em seguida o encaminhamento. E aí partimos, então, para a atuação do Poder Público Municipal através dos seus órgãos que detêm essa atribuição. Então, em alguns municípios é a Secretaria do Meio Ambiente, em outros municípios já existe um órgão específico de proteção animal, que aí, então, é acionado, deve ser acionado e deve fazer os encaminhamentos para manter aquele animal protegido. Então, ele vai ser acolhido, vai ser submetido a uma avaliação médico-veterinária, vai ser encaminhado para um abrigo transitório ou então para uma família que vai exercer ali a guarda temporária, né? Que vai ficar temporariamente com aquele animal. E às vezes até definitivamente, através da adoção responsável. Mas então precisa haver essa coesão entre os órgãos de segurança e os órgãos de proteção animal dos municípios, porque senão a gente não consegue alcançar os objetivos, né? A gente não consegue efetivar aquela política pública de proteção animal. E quando a gente está diante dessa fragmentação, né, que é o caso que a gente vê, você como Ministério Público consegue induzir essa integração? Então, a gente busca, como eu falei, essa integração através de diálogo, inicialmente, sempre, primordialmente. Mas o Ministério Público necessariamente deve estar nessa interlocução, né? E no caso de uma resistência do Poder Público em implementar essas ações, aí busca-se isso através de ação, né? Através de ações judiciais. Aí se recorre-se, então, ao judiciário. Não é a melhor forma, né? Porque veja, cada município tem a sua realidade. Cada município tem uma realidade distinta e deve implementar essas ações de acordo com a sua realidade. Então, o que é para Joinville não necessariamente vai ser o melhor para São Francisco, não vai ser o melhor para Curitiba, né? A gente busca aí fazer tudo de acordo com o perfil daquele município. Então, a medida judicial, a determinação judicial, nem sempre ela é a melhor forma. A melhor forma é o diálogo, porque ele vai, com certeza, levar em consideração exatamente as peculiaridades daquele município. Mas, se houver uma resistência dos gestores, outro caminho não há, senão a judicialização, né? O que a gente não pode é permanecer nesse vácuo de gestão.
mas não existe como, né? Você passou os dados aí em relação às ocorrências, né? E até fez uma interrogação no final. Será que nunca existiu? Existiu, mas não era registrado? As pessoas não tinham conhecimento? Eu acho que é um misto, mas principalmente eu acho que houve uma conscientização da sociedade, inclusive sobre os direitos dos animais. Então, ou seja, é necessário buscar a atuação dos órgãos. É possível registrar ocorrência, é necessário registrar ocorrência, né? Existe a necessidade de uma legitimação de atuação dos órgãos. Então, a sociedade aprendeu o que é o crime e que ele deve ser denunciado e que medidas devem ser adotadas. Só que isso ainda, né, eu acredito que a gente ainda tem muito a caminhar. Eu acredito muito nas subnotificações, infelizmente, ainda. Tem muitas situações que elas não vêm a público e não vêm às autoridades para que sejam tomadas as medidas adequadas, né? Então, eu recebo muitas denúncias diretamente no Ministério Público diariamente, muita gente que ainda tem receio em denunciar. Então, tudo isso ainda demanda uma série de esclarecimentos para a população, que deve ter consciência, sim, de que deve denunciar, e as autoridades legitimadas devem atuar, têm o dever de atuar. Não é um favor que o Ministério Público faz, não é um favor que o Judiciário, que as polícias fazem. É dever, e a sociedade deve buscar que esse dever seja cumprido. Eu tenho conversado sobre o POP, que foi desenvolvido aí em Joinville, que é um procedimento operacional padrão, em relação à atuação do flagrante em relação aos animais, aos maus tratos, que envolve a polícia militar. Aí eu passei aqui com alguns coronéis, falei com alguns comandantes, e eles me disseram assim, pergunta para a promotora, como é que a gente resolve a falta de local para destinação dos animais, a dificuldade de remoção, que parece que é um verdadeiro jogo de empurra-empurra, né? Se não tiver uma protetora para receber os animais, às vezes não consegue nem fazer o flagrante. E para resolver esse gargalo que acaba travando, inclusive, a persecução penal, né? E dá impunidade, porque não vai ter processo. Como é que resolve isso? Então, eu sempre faço questão de lembrar, Alexandre. A ONG, ela não tem obrigação de acolher animais. Não é obrigação de ONG. As ONGs já estão sobrecarregadas por conta da omissão de política pública, pela inexistência de política pública e pela omissão dos gestores. ONG é o órgão de apoio. Se a ONG tiver condição de apoiar, vai dar o apoio de acordo com as suas possibilidades nas mais diversas esferas, mas não necessariamente com o acolhimento. A ONG não tem essa obrigação. A obrigação do acolhimento, no caso de animais domésticos, é dos municípios. Existe aí uma atuação concorrente entre município, estado e União, mas primordialmente os animais domésticos devem ser acolhidos através de políticas públicas estruturadas pelos municípios, assim como os silvestres pelo órgão de proteção ambiental dos estados, certo? Então, a polícia, a partir do momento que faz a sua atuação na área criminal, ela deve encaminhar esses animais que são acolhidos em situação de crime para os órgãos municipais, através dos seus órgãos de proteção ambiental e ou animal. O Ministério Público deve ser acionado na falta dessa estrutura dos órgãos municipais e buscar a implementação dessas estruturas. Basicamente, é o Ministério Público que vai fazer essa interlocução, como eu falei anteriormente, né? Qualquer órgão, todos os órgãos municipais de proteção ambiental e ou animal devem ter uma estrutura básica, pelo menos uma estrutura básica. Como eu falei antes, de acordo com as peculiaridades de cada município, mas deve ter uma estrutura básica. Assim como há muito tempo a gente conquistou a evolução aí do direito ambiental, né, no campo legislativo, doutrinário e prático, a gente também alcançou já essa autonomia em relação ao direito animal, de modo a poder buscar os mesmos avanços, comparando, né, com o direito ambiental. Então, hoje, todo município tem que ter um órgão de proteção ambiental. Hoje, todo município tem que ter fundos municipais de meio ambiente, por exemplo, né? Então, é nesse mesmo sentido, nesse mesmo rumo que caminha o direito animal. Hoje, não há justificativa plausível para que os órgãos não tenham uma estrutura básica de proteção animal, já de alguma forma desvinculada do direito ambiental, do órgão de proteção ambiental. Pode ter uma vinculação administrativa, mas as ações, elas são independentes, elas devem ser voltadas especificamente para a atuação de proteção animal, certo? Então, e o Ministério Público, volto a dizer, é o grande interlocutor da busca da implementação dessas medidas. Então, a Polícia Militar, né, respondendo um pouco aí da pergunta,
deve buscar esse auxílio do Ministério Público. E também tem que fazer o seu papel, né, Alexandre, no sentido de que esses POPs, eles precisam existir em todos os estados. Porque para dar um norte para o policial. As capacitações, elas também não adianta só ter o POP e não ter a capacitação do policial. É um dos pontos que me questionaram, é muito subjetivo, né? Inclusive a tabela 1 do POP que eu analisei aqui, ele fala muito sobre uns critérios que podem ser subjetivos. Aí, às vezes, o policial, o agente policial, ele vai dizer, não, para mim isso aqui não é maus tratos, isso aqui, para ele é normal na consciência dele. Então precisa fazer uma conscientização também para os agentes públicos, né? E delimitar o que é o mínimo em relação a maus tratos, né? Exatamente. Precisa haver o POP. Aqui em Joinville, a gente sempre via esse vácuo na atuação da Polícia Militar, porque eles não tinham um guia, né, de atuação. Então, havia necessidade da implementação desse POP. Aí se buscou isso junto ao comando da Polícia Militar e acabou que, por óbvio, né, acabou servindo para o estado todo, porque o POP que vai servir para Joinville vai servir para o estado todo aqui em Santa Catarina. E isso já deu um norte para os policiais, porque eles têm uma orientação do caminho a seguir. Mas, como você falou, tem muita subjetividade envolvida. E eles precisam ser capacitados. O próprio artigo 32, né, da Lei dos Crimes Ambientais, que trata dos maus tratos, né, a animais, ele precisa de uma complementação valorativa para ele se configurar. Então, a gente usa basicamente, aqui em Santa Catarina, enfim, no Brasil, a gente usa basicamente, e é o que eu fundamento nas minhas, com o que eu fundamento nas minhas denúncias, a resolução 1236 do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é um documento técnico que classifica os maus tratos, define os maus tratos aos animais, né? Então, é um documento que a própria polícia pode utilizar na hora que tiver suas dúvidas. É um documento muito prático, muito objetivo, né? Nos municípios nós temos, por exemplo, o PPBEA para auxiliar, né, que é outra ferramenta maravilhosa e objetiva e prática para que os municípios possam identificar situações de maus tratos, no caso de dúvida e subjetividade. Então, a gente possui instrumentos hoje para nos auxiliar a identificar, auxiliar os profissionais que atuam na linha de frente a identificar situações de crimes envolvendo animais. Mas a gente precisa de uma capacitação constante. Porque as dúvidas, elas vão aumentando. Diariamente eu recebo dúvidas de policiais. Ah, doutora, mas o que eu faço aqui? Isso é maus tratos, isso não é maus tratos? Então, a gente tem esse diálogo constante, né, com os policiais civis, com os policiais militares e com o órgão de proteção animal dos municípios. Às vezes a gente mesmo, né, nós mesmos temos dúvidas e a gente precisa, nesse diálogo, esclarecer as situações. Então, essa capacitação, esse estudo, ele deve ser constante, tanto para o Ministério Público, como para as polícias, para os profissionais, enfim, envolvidos, né, nessa atuação diária. Aprofundando mais no assunto, que é um assunto de extrema relevância, eu gostaria até de convidá-la para uma reunião que possa ter aqui no comando, com secretários, comando da Polícia Militar, para passar essas informações. Seria muito importante, promotora. Você topa? Claro, estou super à disposição, Alexandre. Mas essa conexão entre as federações, eu acho tão legal, assim, entre as entidades, né? Porque a gente precisa sempre aprender com quem está mais avançado, né? E vocês estão de parabéns, porque vocês conseguem identificar a conduta, classificação da gravidade, apreensão do animal e o acionamento dos órgãos responsáveis. Então, é isso que a gente tem que estruturar de forma operacional. Então, acho que já começamos essa conversa. Muito bom. E assim, essa interlocução, ela é essencial. E nessa interlocução, além de a gente achar solução para os problemas, a gente evolui no aprendizado, né? Porque ninguém sabe tudo, a gente está em constante aprendizado. Então, nessa troca de ideias, a gente vai encontrando soluções e vai descobrindo outras situações, né? Vai estudando juntos. Então, essa interlocução, ela é essencial para a gente avançar em todas as esferas da proteção animal. Eu tenho uma colocação aqui, quero ver o seu ponto de vista, promotor. Aqui eu tenho pensado em muitas perguntas que são feitas pela sociedade, que chega até nós. O pessoal da proteção sempre, né, tem um pedido de ajuda. E eu sempre verifico com os municípios, eles não têm verba. A resposta é essa. E eu vejo que hoje as multas, inclusive agora em janeiro, foi alterado o decreto, né, temos o 12877, 2026, ele viabiliza uma multa contra maus tratos animais até R$1 milhão. Então ela vai de 1.500 a R$50 mil, podendo ser multiplicado 20 vezes. E eu penso assim, aonde que está o problema? Não seria, o Ministério Público seria capaz de determinar que a Polícia Civil e a Polícia Militar façam as multas administrativas também, além das notas de culpa, a questão criminal, do processo penal, para que esse valor entre para dentro do Estado? Então, a gente não pode determinar, a não ser que haja necessidade de uma judicialização e haja uma determinação judicial. Isso faz parte da questão da gestão administrativa do órgão, né?
Mas, basicamente, se o município atuar através de infracionamento e processo administrativo, vai ter fixação de multa, essa multa tem que ser revestida para a proteção animal. Nós temos o Fundo Municipal do Meio Ambiente, lembrando que uma parte do Fundo Municipal do Meio Ambiente tem que ser revestida para a fauna. Então, aí, recurso municipal, né, sem falar na questão da previsão orçamentária, na esfera municipal. A polícia militar também tem o seu processo administrativo autônomo e independente, também deve haver um infracionamento. Se houver o infracionamento e a atuação, essas multas vão ser revertidas para a própria polícia militar, que deve investir esse recurso em práticas, em ações de estruturação da proteção animal no campo da polícia militar, por exemplo. Então, se existe uma atuação, existe um infracionamento, existe o recolhimento de multa, né? E essas multas devem ser revertidas para a proteção da fauna, para a estruturação dos órgãos. Sempre acontece assim? Infelizmente não, né? Mas isso é uma questão, então, que nós precisamos ficar, a sociedade precisa cobrar, observar, cobrar, o Ministério Público também, existe a necessidade dessa interlocução e, eventualmente, judicialização. Mas isso parte basicamente da gestão dos órgãos, né? Então, determinar o Ministério Público não pode. Essa ingerência, ela é indevida, né? A gente fiscaliza. Essa fiscalização deve ser exercida, inclusive pela sociedade, mas também, obviamente, pelo Ministério Público, que tem essa atribuição. E, eventualmente, a judicialização se houver a constatação de alguma irregularidade. Mas, como eu falei, se houver atuação, existe o infracionamento e existe a aplicação de multas, né? E você tocou num ponto muito importante, porque, como eu falei ali, o processo administrativo da Polícia Militar Ambiental, por exemplo, ele é autônomo. Ele é autônomo. Até para destinação desses animais. Então, os animais silvestres apreendidos em sede de processo administrativo da Polícia Militar Ambiental, por exemplo, essa apreensão, ela é independente da apreensão no processo judicial, por exemplo. Certo? Então, nós temos uma apreensão, muitas vezes, do animal no processo judicial, temos a apreensão do animal no processo administrativo da Polícia Militar Ambiental, e a partir do momento que esse processo administrativo é concluído, e se ele for, se houver uma condenação administrativa, independentemente do resultado do processo judicial, esse animal, por exemplo, não volta mais para o infrator. Então, esses processos administrativos, eles são muito importantes. A forma como eles são conduzidos e a estratégia como isso é feito, é muito importante para resguardar a correta aplicação da própria lei penal, tá? Eu falei dessa questão da apreensão, por exemplo, porque nós temos a vedação de que animais encontrados em situação de crime, especialmente em situação de maus tratos, permaneçam com o infrator. Muitas vezes, no caso de silvestres, como não tem, e domésticos ainda também, como não tem para onde encaminhar o animal, esses animais permanecem com o infrator. Isso é absolutamente indevido e grave. E guardar essas devidas proporções é como deixar a mulher vítima de violência doméstica em casa com o agressor. Isso é absolutamente indevido. Mas para que isso não aconteça, os órgãos precisam se estruturar, né? Então, a PMA, a PM, a APC, em constante diálogo com os órgãos de proteção animal municipais e também estaduais, cientes das vedações legais, né? Com seus processos administrativos autônomos, bem conduzidos, com as multas muito bem aplicadas e muito bem revertidas. E em constante processo de aperfeiçoamento e capacitação. Porque a gente precisa dar segurança jurídica também para o agente público que está ali na linha de frente, né? Para ele se resguardar, não ficar, em tese, correndo risco de abuso contra o poder, né? Então, exatamente. A gente chamar aqui para a realidade da prática, a gente vive muitos conflitos, né? Trazer o animal, inserir a polícia, fiscalização, gerar uma identificação do ouvinte, testemunhas, tudo isso é uma questão importante para a gente fazer, né, doutora? Quando a gente sai da teoria e vai para a prática, a realidade ela ainda é desafiadora. E por isso, eu quero questionar para você, que eu já tenho algumas informações em relação a surtos. Agora a gente coloca aqui em relação ao campo da zoonose, tá? Vamos fazer uma transição aqui da conversa em relação à esporotricose, que está consumindo, é um fungo que está entrando com muita força aí no Brasil inteiro. E a gente tem situações concretas que não há tratamento público para essa doença como a esporotricose. Há demora no atendimento e até a transferência da responsabilidade para as protetoras. Você que vai tratar o animal, você que vai ficar com ele, às vezes até dá o remédio, mas o Estado não fica com aqueles animais. E às vezes a pessoa que está com esses bichinhos não sabe nem separar esses animais e a doença continua se proliferando.
Isso caracteriza uma falha estrutural do poder público? Com certeza, com certeza. A gente está passando por alguns desafios em relação à esporotricose, em relação às zoonoses, né? Mas a esporotricose já é uma epidemia. E ainda muito negligenciada, né? Um enfrentamento muito negligenciado. Aqui em Joinville, por exemplo, infelizmente eu tive que judicializar a questão, né? Nós temos alguns problemas aqui com relação à atuação do poder público municipal. E eu, infelizmente, tive que judicializar. E a judicialização é muito triste, Alexandre, porque ela representa, mais necessária, porque ela representa o desdém, né, da gestão. Porque enquanto você está judicializando e aguardando um desfecho judicial, o problema está se proliferando, o problema está aumentando. E os bichos estão sofrendo. Esporotricose é uma doença muito triste, né? Vão caindo os pedaços dos animais. A esporotricose, ela não recai só sobre gatos, né? Ela não contamina só felinos, ela contamina todo tipo de animal, inclusive os humanos, por isso uma zoonose, né? Há uma necessidade emergencial de uma atuação conjunta entre o governo do estado e municípios. Aqui em Santa Catarina, a ADBE estadual está atuando de uma forma muito efetiva, inclusive fazendo diagnósticos, então tem sido um parceiro muito, muito interessante, através da Fabrícia. A gente tem feito um trabalho bem legal de atuação conjunta. Aqui em Santa Catarina, a esporotricose animal já é de notificação obrigatória, isso ajuda muito a você ter uma noção do que está acontecendo. Mas existe muita subnotificação e os municípios estão enfrentando muitos desafios por conta da resistência das gestões municipais e na implementação dessas políticas públicas de acolhimento e tratamento, principalmente dos animais que não têm tutor. Porque os animais que têm tutor, de modo geral, as secretarias de saúde, elas estão orientando, né, a medicação, a necessidade de isolamento, mas e os animais que não têm tutor? Vão ficar na rua, proliferando a zoonose e sofrendo, é pior. Então precisa de uma estratégia de atuação dos municípios para enfrentamento da epidemia da zoonose, especialmente em relação aos animais que não têm tutor. Não é obrigação de ONG, não é. As ONGs não devem assumir essa obrigação. É mais um fardo, né, que vai recair nas costas dos protetores, indevidamente. Deve dar apoio, até pelo conhecimento prático que as ONGs têm, deve dar esse apoio, essa orientação ao poder público, se o poder público se abrir para isso, mas não deve assumir essa responsabilidade. E o Ministério Público deve ser acionado no caso de omissão dos municípios. Como eu falei, aqui em Joinville, infelizmente, eu precisei judicializar, e é impressionante porque o município recorreu até a última instância. Se isso fosse lindo, isso é horrível, né? Porque os animais estão sofrendo, a zoonose está se proliferando, mas enfim, tivemos a sensibilização e responsabilidade do judiciário em grau de recurso, mas tivemos, no sentido de determinar o município que faça a sua obrigação. Então agora a gente já tem aqui essas ações sendo desenvolvidas, mas eu sei de muitos municípios que passam pela mesma situação. Não é o caso que foi feito por causa de um gato, promotora? Esse caso que você judicializou foi por causa de um gato ou foi mais? Foi a partir de um gato, isso, foi a partir de um gato. Olha só. E aí, a partir desse gato, a gente identificou a problemática, tentou implementar as ações aqui no município através de diálogo, né, dessa interlocução com o prefeito e o secretário, mas não houve sucesso, então eu judicializei. A gente tenta, isso passa também por uma sensibilização dos gestores, né, Alexandre? Com certeza. Porque o problema está aí. A gente tem que buscar uma solução e não jogar para o judiciário, porque isso demanda, inclusive, tempo em que os animais estão em situação de sofrimento, sem atendimento, e a população também sendo contaminada. Então, isso é de uma responsabilidade muito grande, né? Eu quero até entrar no tema ação civil pública, ataque, mas antes eu só quero trazer uma observação que surgiu aqui para mim. A gente tem a Lei Federal 14.228 de 2021 que veda a eutanásia, crimes considerados aí desnecessários. E nós temos a resolução do Conselho Federal de Medicina em conflito, que é a resolução 1000 de 2012. Eu não sei se já te indagaram, promotora, sobre isso. Que às vezes você vai levar um gato com esporotricose e o médico veterinário ou a gestão pública recomenda a eutanásia porque está na resolução 1000 de 2012. Mas, por outro lado, a gente enfrenta uma proibição da eutanásia aleatória. O que a gente faz? Olha só que conflito. É que a própria resolução 1000, ela tem critérios, né, Alexandre? Tem critérios. Então, a lei federal proíbe
E a resolução 1000, ela tem ela estabelece critérios. Existem outras resoluções também, mas enfim, a 1000 é a que é a mais utilizada, porque tem critérios. Basicamente, para onde encaminhar, porque não tem